Virmondes, muito obrigado por você ter aceitado o convite para vir aqui. Obrigado mesmo. E eu falo Virmondes e não deputado Virmondes pela nossa amizade de anos. Sim. Inclusive, como professor da Universidade Federal, nós fizemos uma parceria lá, né? Sem dúvida. De cursos, então eu tenho intimidade para chamar de Virmondes. Para aqueles que não conhecem o perfil do deputado Virmondes, ele é formado em Direito pela Universidade Federal, é professor, é procurador. Ele já foi vereador em Goiânia, dos mais votados. O mais, né? O mais votado. O mais votado. E está no 3º mandato de deputado estadual. Isso. O Virmondes é um deputado diferente. Por que diferente? Porque ele é um deputado de causas e não de casos. Muito bem. E o Virmondes tem uma outra característica que me agrada e que me identifica com você. Equilíbrio, moderação, conciliação, bom humor. A gente está sempre brincando, né? O Brasil, nesse estágio, precisa disso. De alguém que concilie, que modere, que tenha a capacidade de diálogo com várias outras frentes. Porque para as coisas avançarem, para apoiar políticas públicas, a gente tem que formar maiorias. E forma maiorias é com diálogo, é com moderação, é com compreensão dos outros. E você tem essas características, e eu me identifico com isto, nós nos identificamos, e, portanto, é um prazer você estar aqui. Eu sei, Virmondes, que você, como eu bem disse, é um deputado de causas, e uma das causas que nós temos no Brasil, ela às vezes não é percebida, ela não é material, é quase que imaterial, porque ela não é concreta, não é uma obra, não é física, é a defesa de direitos. E eu sei que na Assembleia você é uma referência na defesa de direitos. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, só agradecer o convite, muito bom estar com você aqui e a oportunidade também de você sempre incentivar uma caminhada. É um perfil que o professor Vilmar tem feito ultimamente aí, incentivado não só eu, mas muitas pessoas a se pautarem, a escolher a vida pública para fazer um trabalho com responsabilidade e seguindo seus exemplos, né? Você foi uma pessoa muito próxima aí das pessoas, fez um trabalho muito concreto, aonde passou nas secretarias, mas na atuação legislativa você é muito presente com boas pautas, né? Então eu sempre digo isso, por onde que eu ando, e o amigo sabe bem disso, de ter o deputado Vilmar como uma referência também na minha caminhada, de professor, uma pessoa que sempre foi muito convicto ali nas suas posições no parlamento, mas também sempre com conteúdo, né? Não foi e não esteve na política, ou não está na política para ser mais um. E esse também tem sido o nosso propósito, sabe, Vilmar? Assim, de ter um trabalho com responsabilidade, deixar de lado essas picuinhas ideológicas, mas trabalhar com entregas, né? E uma das entregas que permite, assim, a nossa atuação no mandato é justamente a defesa de direitos por essa formação, de vir da academia, como procurador de Estado, advogado, a gente viver essa dificuldade que as pessoas têm até de ter o acesso à justiça. Então, uma das coisas que nós trabalhamos muito na Assembleia foi isso, garantir a todos o acesso à justiça. Por isso que praticamente todas as discussões da Assembleia, que foi a estruturação em Goiás da Defensoria Pública, passou pelo nosso trabalho de relatoria, da lei orgânica da Defensoria, aí o trabalho de expansão no Estado, né? E assegurar isso, que hoje o cidadão que não tem acesso, não tem condição de ter um advogado, tem uma Defensoria forte em Goiás, que está bem estruturada e feito um trabalho de expansão, não só atendendo na capital. Hoje a gente tem um trabalho da Defensoria que atende os municípios goianos, e isso passou pela Assembleia, nós defendemos isso com muita convicção. E um outro aspecto diz respeito à questão do acesso ao serviço público. O cidadão precisa ser bem atendido, ter o seu direito assegurado lá para quem presta o serviço. Então nós tivemos a felicidade ao longo dessa caminhada de uma série de leis aprovadas, mas uma que eu tenho com muita felicidade é o Estatuto Goiano do Concurso Público. Por quê? Porque é a forma mais democrática de acesso. Isenta, não tem um apadrinhamento ali, o cidadão entra através do concurso público e pode fazer um trabalho de qualidade. E nós fizemos um trabalho amplo com apoio do Instituto do Direito Administrativo, do Direito Constitucional, da OAB, e hoje Goiás tem uma lei goiana, que você tem um prazo para chamar o aprovado. Você não tinha isso antes. Quantos alunos, né? Nossa, eu passei no concurso, não sei quando eu vou ser chamado. E se você... Se você, né? E isso conspira contra o direito, né? Verdade. A pessoa fez o concurso, passou, foi aprovado, e depois ele fica no limbo. Isso. Agora tem um prazo. Isso, agora tem que ter um cronograma de nomeação, é uma das coisas estabelecidas, né? E tem que ter lá, assim, o prazo para ser chamado, né, Vilmar? E diga em outras áreas também que a gente tem tido a preocupação que no direito a gente fala hipossuficientes, né? Para a pessoa saber, a pessoa que às vezes tem uma dificuldade, carece de mais atenção do poder público, né? Por isso a gente tem uma série de trabalho de leis em defesa das mulheres, dos idosos e também das crianças, né? São pautas muito caras ao mandato que tem a ver com essa defesa de direito. Então, assim, prioridade do atendimento à mulher vítima de violência na Defensoria Pública, é uma lei da nossa autoria. Leis com relação à questão de idosos, até do treinamento e orientação deles, com o uso da internet. Tem pessoas que estão fraudando, pegando o cartão do idoso, usando isso, sim, até pessoas da própria família, infelizmente, né, Vilmar? E também com relação às crianças, né? Nós já estamos aí num período que temos o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente aqui no Brasil, mas também temos aí situações do uso da internet, do abuso através das redes sociais, e que tudo isso precisa de legislação atualizada para estar garantindo proteção às crianças. Olha aí, uma causa. Direitos da sociedade, das pessoas pobres,
de ter acesso à justiça Isso. através da ampliação da defensoria. Muita gente às vezes procura a gente, está com um problema, mas não tem dinheiro para contratar um advogado e para pagar as custas. Verdade. E com a defensoria, além de ser gratuita, é também dispensada as custas. Isso, você então tem... ele tem acesso à justiça gratuitamente. E com apoio de qualificado, né, um defensor público. E pago pelo Estado. Pago então, pelo Estado. é uma coisa importante. A outra coisa que você citou aí é a defesa dessas minorias no Brasil, né? As mulheres, as crianças e adolescentes e as pessoas mais idosas. Isso. Eu sei também, Virmontes, que uma das suas bandeiras, das suas causas, é a questão do empreendedorismo. Isso. Eu, inclusive, vejo o respeito que as entidades patronais Sim. e sindicais de Goiás têm com você, a sua relação com eles. Sim. Você é identificado com essa questão do empreendedorismo, né? O que você me diz? Quais são iniciativas que você tomou com relação a isso? Vilmar, sou entusiasta dessa área, sim, porque você permite que a pessoa que gera renda, gera emprego, ajude o desenvolvimento do nosso Estado. Isso é muito forte, né, numa causa também que você trabalha lá na Assembleia. Então a gente começou um trabalho primeiro de base, na educação. Eu tenho levado um trabalho, fiz uma parceria com a UFG, com o Laboratório de Empreendedorismo da UFG, e nós começamos a fazer um trabalho levando noções de empreendedorismo para as escolas públicas. Onde que faz um trabalho de capacitação, mostra para eles um plano... Primeiro ou segundo grau? O ensino médio. O ensino médio, perfeito. Então, assim, não pegando o terceiro ano, que já está ali naquela luta do IDEB, mas às vezes o segundo ano é um período mais apropriado para isso. Então nós fazemos um trabalho primeiro de uma capacitação, faz um curso breve com ele na própria escola sobre marketing, vendas, um plano de negócio, as coisas do dia a dia de quem quer montar o seu pequeno negócio. No final nós fazemos uma feira, né? E levamos o empreendedor que está estabelecido ali bem perto da escola para falar o seu case. E às vezes o empreendedor foi um ex-aluno da escola. Então isso deixa as pessoas muito próximas, né? E você dá esse estímulo para a pessoa também poder montar o seu próprio negócio. Não sair que não quer ser um servidor público, eu quero ser um funcionário, não, eu quero ser dono da minha empresa, né? Então esse primeiro passo a gente começou na ponta, na educação, mas também um trabalho de transformação social aqui no Estado com leis modernas que ajudam o empreendedorismo. Nós aprovamos o Estatuto da Microempresa, nós aprovamos em Goiás uma lei de liberdade econômica, diminuindo essa burocracia, né, com passos largos aí. Garantimos também melhorias nesse atendimento da prestação do serviço público, como é o caso da inovação para melhorar o atendimento para o cidadão. Então aprovamos um marco legal da inovação, aprovamos uma política estadual de apoio a startups e agora, mais recentemente, a primeira lei do país sobre inteligência artificial. Praticamente todas essas legislações eu participei na relatoria da matéria. Então, nós discutimos com toda a sociedade, com o setor produtivo, e essas leis têm dado uma alavanca de desenvolvimento para o Estado, que passa a estar ocupando hoje o 8º lugar em competitividade do país, que ocupa índices e indicadores importantes no que diz respeito aos serviços digitais, né, que facilitam para o cidadão entregas. E aliado às legislações, Vilmar, nós criamos um fórum de desburocratização, que periodicamente a gente reúne poder público de um lado, empreendedor do outro, sociedade, fala qual que é o problema aqui, o que está travado, vamos destravar e que o cidadão possa ser bem atendido. E a gente já percebe aqui coisas acontecendo de verdade. Por exemplo, na junta comercial, você tem a rapidez na abertura e fechamento praticamente digital. De empresas. Né? De empresas. Corpo de bombeiros, a facilidade dos alvarás, com emissão, com facilidade de vistorias, acontece também, facilita a vida de todo mundo. Quem tem o seu pequeno negócio, a lojinha no bairro aí, poder funcionar com qualidade. Então você perceber que o serviço público está funcionando, é uma missão que garante que o empreendedorismo de verdade possa ser apoiado. É bom. Um outro assunto que é muito recorrente aqui nos nossos programas, eu discuto sempre, porque eu coloquei como um propósito da minha ação daqui para frente, até porque eu fui professor a vida toda, tenho paixão por isso. Nesse final de semana eu dei um curso na Universidade Federal. Coisa boa. Sobre advocacy e relações institucionais. Sucesso. Tá bem, é educação, amigão. Se nós não... Eu sei que você tem essa pauta também, e nós precisamos que outros engajem nessa pauta, porque é o seguinte... A médio e longo prazo, nós só vamos mudar o Brasil se a gente investir na educação e, sobretudo, na educação fundamental. Então, a educação é a chave. Agora, a gente sabe, os resultados não são imediatos. Verdade. Não são de curto prazo, é de médio e longo prazo. Né? Mas é por aí. Sim. O que é que você me diz de iniciativas suas nessa pauta da educação? Aqui no Estado de Goiás, nós temos trabalhado bastante nesse sentido. Primeiro, fizemos uma transformação, participei efetivamente na Assembleia disso, de ter uma parcela do ICMS vinculado a resultados para a educação. Isso é o ICMS da educação. Igual tinha o ICMS ecológico. Igual o ICMS ecológico. Isso nós participamos na Assembleia. Depois, no segundo momento, teve um período da pandemia muito grave. Nós tivemos a oportunidade de relatar um programa chamado Bolsa Estudo, que hoje até o governo federal copiou também, com o chamado Pé de Meia. É uma ajuda para evitar que a pessoa saísse da sala de aula para ajudar o seu pai em casa, que às vezes na pandemia perdeu o emprego. Mas aquilo condicionado a frequência e resultados na escola. Então nós conseguimos permanecer alunos
na escola e, além disso, não só com emendas parlamentares, mas em parceria com o trabalho executivo, garantir que as escolas melhorassem a sua parte de infraestrutura, Vilmar. Agora temos um outro perfil também, que a gente também tem ajudado na formação. Eu mesmo praticamente levei recursos de emendas para a Universidade Estadual para assegurar mestrado para os servidores da educação do Estado, para que se prepararem mais para serem bons, como se diz, bons mestres. Isso é um grande passo, né? Então, muitas conquistas alcançadas nesse sentido. Ô, Virmondes, uma outra sugestão que eu vou deixar, que você trabalha nesta área, que é o seguinte. Hoje nós temos no Brasil 8 milhões de jovens entre 18 e 34 anos, que é os chamados nem-nem. Nem trabalham e nem estudam. É um desperdício para um país como o nosso, desperdiçar a força de trabalho e desses 8 milhões de brasileiros que nem está estudando e nem está trabalhando. Isso não é só em Goiás, é no Brasil todo. E a gente não sabe ainda, não há políticas públicas, não há algo eficiente para tirar esse pessoal desse limbo em que eles estão. São jovens, normalmente da periferia, que perderam a esperança e que estão sem trabalhar e sem estudar. Eu acho que algum tipo de programa, usando as empresas e a escola, poderia ser uma opção de oferecer trabalho e educação para esses jovens. Eles tinham que ser cadastrados, identificados, e eles, inclusive, são um núcleo de pessoas, um conjunto de pessoas susceptíveis de ser cooptados pelo crime organizado. Sem dúvida. Gente jovem, cheia de energia, sem trabalhar, sem estudar, aparece uma oportunidade, etc. Então, eu acredito, fica essa sugestão para você pesquisar, estudar, ver o que pode ser feito isso em Goiás, uma parceria entre o poder público e os empreendedores para atingir essa faixa. Você está muito bem antenado, isso até com pesquisas nacionais tem mostrado que esses indicadores são assim, a linha que o jovem, às vezes essa situação do neném está buscando. Eu não quero ser funcionário, eu não quero, eu quero ter o meu próprio negócio. Aí que vem a pauta do empreendedorismo. E que a gente tem levado esse conceito aí para outros caminhos, né? Dele ter o seu pequeno negócio. Esse jovem não quer ter patrão. Ele não quer ter patrão. Então, por isso que, assim, muitos gestores já têm incorporado essa pauta do empreendedorismo também no executivo, porque está criando oportunidades do seu pequeno negócio que ele pode estabelecer como um microempreendedor individual ali, ele já pode fazer a venda do seu produto, ter um colaborador, né? Começar o patrão. E esse trabalho da conscientização que a gente faz na escola tem esse objetivo, de falar, olha, esse caminho também é de sucesso. A eleição de 2026 vai ser muito importante. A eleição sempre é importante, mas especialmente a de 2026 a nível nacional. Nós temos aí uma série de desafios que não vão ser enfrentados daqui até 2026. E nós temos que ter uma resposta, uma eleição de alguém que vai enfrentar efetivamente esses desafios. E normalmente, Virmondes, as pessoas se preocupam muito com presidente e governador. E não dá muito importante nem para deputado estadual, nem para federal, nem para senador. Mas é muito importante a eleição de deputado estadual, de deputado federal e de senador. Demais. Cada vez mais é importante porque os legislativos estão assumindo uma centralidade na nossa democracia. E aí nós vamos ficar diante de um dilema, que é o seguinte, é a questão dos outsiders, dos aventureiros da política. A sociedade muitas vezes vota emocionalmente. Ela quer chutar o balde, aí fala quem que é contra Deus e todo mundo, quem é que grita mais, aí vota nele. Só tem uma coisa, esse cara não dá resultado. Ele vai criar mais confusão e mais tensão. Ele não dá resultado. Né? Parece que está havendo uma moderação no ânimo do eleitorado de entender que tem que votar em políticos responsáveis e previsíveis, porque a previsibilidade gera confiança. Sim. Você pode até não concordar, você diz, aquele cara vai agir assim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, Vilmar, eu tenho encarado o seguinte, a política é um lugar onde que o trabalho sério traz resultado para as pessoas. Isso é uma máxima que eu tenho defendido dia e noite e percebido isso. Esse negócio só de incendiar, botar fogo, xingar e não garantir entrega para a sociedade não faz sentido. Você ficar brigando um com o outro ali pela cor do partido, sem garantir uma entrega para a melhoria no bairro da pessoa, na cidade onde que ele mora, não tem resultado. Esse não é o papel de representatividade. Por isso eu tenho defendido o seguinte, a gente tem que ter políticos, tanto legislativo quanto executivo, que focam lá na entrega. São leis aprovadas, tivemos 200 leis aprovadas no Estado, todas garantindo melhorias para as pessoas. Você ter esse trabalho de parceria com o prefeito, que você leva um recurso e vê uma obra de infraestrutura na cidade, na escola, no posto de saúde acontecer de verdade, para o cidadão de bem estar percebendo aquilo como entrega. E isso afasta, né? Afasta essa briga, esse radicalismo sem resultados. E as pessoas estão querendo mais o quê? Falar menos e trabalhar mais. Você garantir que o político não fique só xingando, gravando vídeo, mas você está lá vendo político assim, ó, eu briguei por isso e as coisas estão acontecendo de verdade. Eu levei um recurso e funcionou e melhorou esse posto de saúde que estava fechado, essa escola que estava caindo aos pedaços. Então, cada vez mais, Vilmar,
equilíbrio, diplomacia, você defender com convicção também seus pontos de vista. Não é que Sim. você não é uma pessoa que não é do radicalismo, mas que você tem ponto de vista, convicção, conhecimento profundo sobre aquilo que você defende. Mas você garantir essa entrega de verdade para as pessoas. Resultado prático é o que afasta essa picuinha ideológica que está no nosso país. Tenho certeza que esse é o caminho. E eu me recordo muito, eu tive a oportunidade de participar de um movimento chamado RAPS, Rede de Apoio à Sustentabilidade, onde tivemos uma palestra com o Fernando Henrique Cardoso, reuniu aí 60 líderes do país, e eu tive o privilégio de participar, e ele justamente falava isso, você que tem uma postura mais de equilíbrio, moderada, você tem que ter convicção na defesa das suas posições. Não ficar só um xingando o outro, mas o que fez para a sociedade? Cada vez mais eu acho que essa ideia de outsider afasta isso. Você tem uma aventura, promete salvar a pátria, mas não garante uma entrega. As pessoas estão observando isso, tanto nas posturas do legislativo, como também até nas figuras do executivo. Daqui para frente, o que a gente tem visto aí são vários governadores colocando seu nome como candidato a presidente da República. Por quê? Tiveram entrega no seu estado e podem contribuir assim com o país. Cada vez mais eu prezo isso, mas quem tem que estar na política é para trabalhar para entregar as coisas para as pessoas. Agora, é o seguinte, uma sociedade quando está em crise, ela costuma buscar um salvador da pátria. Um cara que promete para ela que vai resolver os problemas dela e depois não resolve, aí decepciona. Né? Só que cada vez mais eu vejo o seguinte, que essa figura do salvador da pátria hoje, o cidadão brasileiro passa a observar também o seguinte, será que ele já sabe fazer isso? Então, assim, por exemplo, o caso de um gestor vai ser uma função executiva municipal, podemos pegar até o exemplo da capital de Goiânia, como você citou também outras, né? E também nessa mesma situação, olha, vai ser o candidato a presidente. Ele já foi governador? O que ele fez? Quais são os indicadores da segurança pública, da saúde e educação no estado dele? Teve entregas? Então, isso pode ser a referência do novo perfil aí do salvador da pátria. É alguém que não só vai prometer, é alguém que sabe fazer aquilo. Que demonstra experiência, justamente, conhecimento justamente, e compromisso. Justamente. E não discurso vazio. E não discurso vazio. Então, assim, tanto no legislativo quanto no executivo, eu prego que essa deve ser a boa postura. Né? De você ter ali a capacidade de realmente fazer e sair de picuinha. O Brasil não dá para viver mais de picuinha, a gente tem que avançar o desenvolvimento, né, Vilmar? Isso aí é um ponto. Na área da cidade inteligente, muita coisa, a gente acha que cidade inteligente está ligado só à tecnologia. Não é. A tecnologia é parte da cidade inteligente. Isso. O que você pensa sobre Goiânia, especificamente? Essa amada nossa capital. Né? Olha, Vilmar, como você na área de cidade inteligente. É um berço, né? Um berço de oportunidades. Né? Você pega, assim, as situações que afligem o cidadão, o transporte coletivo. Eu estou acompanhando de perto, é uma área que eu tenho muito interesse de mobilidade urbana, essa ideia da metronização do ônibus, né? Você usa lá a tecnologia, o semáforo já fica inteligente, você não tem aquelas paradas, então isso já é um ponto que você está no serviço. E coleta de lixo, né? Você pode identificar esse mapeamento, saber onde que tem, onde que os caminhões estão rodando, um lugar da cidade que não tem problema, né? Isso tudo facilita. Lixo, que é um problema grande da cidade, a questão da saúde pública, hoje tem um monitoramento, inclusive, de todas as unidades de saúde, você pode acompanhar como é que está o atendimento lá online, as pessoas que estão presentes, a câmara de monitoramento, porque se está cheio lá na entrada, algum problema está acontecendo. Então, todas essas ferramentas melhoram para o cidadão. Mas a gente pegar também o dia a dia de coisas da cultura, por exemplo, Vilmar. Você chega hoje, todo cidadão, com essa questão do Pix, facilitou aquele negócio de abrir o celular e o QR Code, né? Que você para pagar no Pix. Imagina você chegar aí nos monumentos da cidade hoje, que a gente tem muita coisa bonita pela cidade, né? Na própria Praça Cívica, que é maravilhoso. E, enfim, você tem lá um QR Code que você não só olha o espaço, mas conta a história. Às vezes toca até uma música ali que tem a ver. Então, assim, coisas que você pode melhorar a vida do cidadão. Então, a cidade inteligente veio para ficar nisso, na prestação de serviço, você facilidade ali para receber um cartão de vacina, um problema da vaga do seu filho na escola, né? Tudo isso pode ser facilitado. E, além disso, melhorar a qualidade de vida. Então, esses espaços de cultura, de lazer, de entretenimento também podem ser, com a tecnologia, ainda melhorados para o cidadão. Já tem 300 e tantas cidades no Brasil, que no mundo eu já sabia que tinha, que o transporte coletivo é gratuito. Você sabia disso? Eu tenho visto isso em algumas pautas de cidades também interessantes. Eu não sabia que era. Eu sabia que tinha uma cidade de São Paulo, uma cidade não sei onde, que o transporte era gratuito. Mas não sabia que já era das 5.570 cidades, 300 e tantas, me disse esse especialista, o transporte coletivo já é gratuito. Nós vamos ter que caminhar para isso. É uma tendência. Já temos, é uma tendência. Já temos hoje, né? Porque na medida em que você congela a tarifa, já é um subsídio. É um subsídio. Assegurado também para a pessoa idosa, né? Que você já tem esse acesso a transporte até intermunicipal entre cidades. Então, são garantias de que você pode ter uma prestação de serviço público boa nessa área do trânsito. E, além disso, Vilmar, tem a outra preocupação além de carro, né? Que é uma coisa que eu falo. É a questão da bicicleta, então você estimular essa questão de ciclovias, conversar. Eu tenho conversado com muitos prefeitos, abre a cabeça para isso, o cidadão vai trabalhar, mas ele pode passear também, né? Usar a ciclovia ali para o acesso. E uma pauta ainda maior que isso, que é o pedestre. Então, assim, é uma preocupação que eu vejo muito necessária, a gente ter o dia a dia de andar na calçada, de passar com acessibilidade, ser respeitado, isso aí é melhoria para a cidade. A tendência no mundo é essa, bicicleta e a pé. Isso. E não carro.
A gente tem que evitar o máximo uso de carro na cidade. Carro é para viajar. Justamente. Né? Quando não for de ônibus, não for de trem. Aqui tem pouco trem. A gente está aprovando aqui Nós Goiás, não o Estatuto do Pedestre. Ah, é? Então é o seguinte, essa é uma tendência no mundo e que nós temos que chegar aqui. Mas culturalmente nós aqui não gostamos de usar bicicleta, não temos essa cultura da bicicleta. Sim, Vilmar, uma coisa que a democracia de hoje também permite. Eu fui adicionado num grupo do WhatsApp. Olha que legal. De um grupo do WhatsApp surgiu uma ideia de apresentar um projeto de lei. Você imagina, né? Quando a gente pensava assim, projeto de lei é o cidadão que tem que ir lá, levar um projeto para um deputado. Então eles me colocaram num grupo e falaram, criar aqui em Goiânia, era vereador ainda, um projeto de ruas fechadas para atividade esportiva no fim de semana. E aí, então, eu lembro. Você me ajudou. Você me convidou. Você me ajudou nesse. Nós conseguimos fechar o anel interno da Praça Cívica para andar de bicicleta, para skate, enfim. Mas surgiu dali. Então, assim, por isso que continua esse programa? Continua, mas assim, agora, hoje nós temos outros espaços, né? A gente conseguiu construir outros espaços na cidade que também outras práticas esportivas podem ser feitas. Por exemplo, o patins, você pode andar lá no Marcos Veiga Jardim, né? No Oscar Niemeyer. O skate tem um espaço específico. Então, a gente está estimulando essas práticas em locais espalhados da cidade e nas cidades, né? Isso é ótimo. Lá em Brasília, por exemplo, do Eixão, lá, domingo, de bicicleta, a pé, é uma maravilha. É um espaço de lazer e de encontro. Fala um pouquinho para mim também sobre esse projeto da inteligência artificial. Perfeito. E uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, você falou aí que está olhando, é a proteção de criança e adolescente com relação à internet e às redes sociais. Certo. Bom, Vilmar, com relação à lei, nós temos então a Lei Goiana de Inteligência Artificial. Quais são os eixos? Primeiro, de levar esse conhecimento na base. Então, para o trabalho de levar a inteligência artificial para as escolas públicas, ensino fundamental, ensino médio, esse trabalho com campanhas educativas, com a teoria e noções a respeito também, para que o cidadão, que é o aluno ali, possa já ter esse conhecimento na base. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um trabalho amplo de ter em Goiás um centro de inteligência artificial. Então, estruturar um centro realmente com parcerias da universidade, setor produtivo, e que nesse centro possa ser uma referência. A gente já teve alguns indicadores legais, por exemplo, o vestibular da Universidade Federal de Goiás, que sempre medicina foi um curso mais concorrido, agora foi um curso ligado à área de tecnologia e inteligência artificial. Então já é uma mudança de comportamento da sociedade, né, que disputa o mais concorrido é nessa área. Então já se percebe uma oportunidade. E além disso, um trabalho de incentivo por parte do governo. Então o governo vai incentivar empresas, vai incentivar negócios, vai incentivar quem quer formar base nesse sentido aqui, e a lei deu esse amplo aspecto, né? Isso não é uma lei restritiva, mas uma lei que traga oportunidades para quem quer investir nessa área aqui em Goiás. De inteligência artificial. E além disso, Vilmar, essa outra preocupação que você disse com relação à questão da criança, o uso da internet. Nós levantamos um debate, apresentamos inclusive algumas leis e outros projetos aqui, convidando o Ministério Público, Defensoria, OAB, todas as entidades ligadas ao Poder Judiciário, e buscar um caminho, sabe, Vilmar, para que seja respeitada essa questão de problemas como a adultização, o uso para pedofilia, né? Esse combate, a rigorosidade, mas principalmente... Já tem uma legislação federal sendo votada. E trazer esse aspecto também para a questão municipal, estadual, por exemplo. Estadual como? Nós temos em Goiás uma delegacia de crimes cibernéticos, que foi estruturada aqui na época. Eu relatei a criação dessa delegacia. Então, assim, de crimes cibernéticos? Crimes cibernéticos, especificamente para isso. Então, assim, esses problemas serem evitados, né? Mas o que a gente tem levado também muito, Vilmar, é o trabalho educativo. Então, assim, você levar isso para dentro da escola, ter o pai, uma coisa que eu defendo bastante, que os pais participem da vida dos seus filhos nas escolas. Então, assim, você ter esse trabalho orientando não só o aluno, mas também os pais, né? Palestras educativas, esse trabalho de cooperação entre as entidades do Poder Judiciário. Essa é uma ferramenta que a gente tem trabalhado durante esse período. Muito bem. Esse caso, por exemplo, da adultização das crianças, a proteção das crianças, tem uma legislação federal já tratando disso. Sim. Mas a legislação só em si não tem que ter ações desse sentido. Então, eu acho que vocês aqui na Assembleia Legislativa, e você especialmente, está sintonizado com isto, para ver de como é que pode aplicar a lei aqui, através das escolas da educação. É uma ação muito interessante, muito relevante. E também, assim, tem um outro tema que é do dia a dia da escola, que é a discriminação, que a gente chama também hoje, antes era discriminação, hoje é chamado de bullying, né? O bullying que foi pior agora, porque tem a internet, virou cyberbullying. Então, aquela agressão que você falava ali do gordinho, do baixinho na sala, do que usa óculos, hoje você espalha isso para a internet, né? Então, esse trabalho de conscientização... Tem crianças que se suicidam. Os casos mais extremos, né? Então, claro. Tudo isso, esse trabalho de prevenção, de educação, de palestras, a gente faz muita parceria com a AB, por exemplo, tem levado isso para as escolas. Eu agradeço muito a sua vinda aqui, eu sou um admirador seu. Recíproco. Desse estilo, você já tem tempo na política e sempre foi produtivo, foi sério. Eu admiro isso, respeito isso e me identifico com isso. Vilmar, primeiro, é um privilégio estar aqui, agradeço muito. A gente tem que arregaçar as mangas mesmo e lutar naquilo que nós acreditamos. Precisamos de pessoas boas na política, mas não só na política. Eu falo assim, você pode ser líder no seu bairro, dentro do seu condomínio, na sua empresa, no movimento classista, na atividade associativa. Então, assim,
ter papel de liderança é se posicionar pelo que você quer melhor. E você quer melhor a vida não só do seu filho, da sua casa, do seu bairro, né? Mas você quer a vida do seu estado. Então nós escolhemos estar do lado de cá na política, mas você tem que estar em todo lugar para isso, para você lutar por melhoria. Isso não faz sentido, né? Você preocupar com o seu próprio umbigo, né? E esquecer o problema que está aí, muita oportunidade que a gente pode ajudar. Então a política é uma ferramenta para isso, para melhorar a vida das pessoas. Você contribui demais, eu agradeço muito essas dicas, esse estímulo que você... Eu tenho acompanhado prefeitos aí que assumiram o mandato agora e você tem sempre dado boas ideias, né? O cara tá ali com vontade de transformar, mas ele não sabe o atalho. Então você mostra o atalho ali até para que ele possa garantir essa entrega. Então eu sou testemunho disso. Muito, muito bom compartilhar de boas ideias, de momentos contigo e quero sempre te convidar para estar ao nosso lado na caminhada. Obrigado. Eu quero terminar com a informalidade que eu comecei, chamando você de Virmontes e não de deputado Virmontes. Agora eu quero terminar com a informalidade do professor. Valeu, garoto! Valeu, garoto! Onde vai?